Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Aplicando as propriedades dos limites, determine-o em limite de x² menos 5x mais 6 sobre x menos 3 com o x tendendo ao número 3. Inicialmente, antes de aplicar as propriedades ou algumas propriedades dos limites para resolver esta situação, nós vamos verificar, através da substituição do valor de x, a possibilidade dessa aplicação de propriedades de modo imediato. Vamos lá, então? Considerando o limite da nossa função x² menos 5x mais o número 6 dividido por x menos 3, em que x tende ao número 3. Ao realizarmos a substituição de x, nós vamos obter x sendo 3² menos 5 vezes o número 3 e mais o número 6, dividido por 3 menos 3. Continuando, nós vamos ter 3², que será 9, menos 5 vezes 3, que será o número 15, e mais o número 6, dividido por 3 menos 3, será 0. Em seguida, nós vamos ter 9 menos 15 menos 6 mais 6, 0, sobre 0, o que constitui uma indeterminação. O que isto quer dizer? Que provavelmente o limite exista, possivelmente o limite exista, mas esteja, entre aspas, escondido. Então, nós vamos em busca deste limite fazendo o seguinte. No numerador da nossa função, x² menos 5x mais 6 é um polinômio de segundo grau. Então, nós poderemos fazer uma fatoração própria para este polinômio, em que nós vamos ter, no modelo matemático, ax² mais bx mais c, que pode representar esse polinômio do numerador, que será igual fatorado a que multiplica x menos x' e que multiplica x menos x duas linhas. Se nós formos considerar, então, o numerador, nós vamos ter 1 que multiplica x², menos 5 que multiplica x mais o número 6, tudo igual a. A é o coeficiente de x², ou seja, o número 1. B é o menos 5, coeficiente de x. E C é o termo independente, ou seja, o número 6. Fatorando-o, então, nós vamos ter a número 1, que multiplica x menos x', que desconhecemos, que multiplica x menos x duas linhas, que também desconhecemos. Para tentar determinar o valor de x' e x duas linhas, nós vamos usar o seguinte modelo matemático, em que x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b², menos 4 vezes a vezes c. Toda expressão dividida por 2, que multiplica a. Essa daqui é uma fórmula resolutiva para polinômios de segundo grau, conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara. X, então, vai ser igual a menos b menos o menos 5, mais ou menos raiz quadrada de b² será menos 5 ao quadrado, e menos 4 vezes o a, que é o número 1, vezes o c, que é o número 6. Toda expressão dividida por 2, que multiplica a, 2 que multiplica o número 1. X, então, vai ser igual a menos e menos, mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24, sobre 2 vezes 1, que é 2. X, então, vai ser igual a 5, mais ou menos, raiz de 25 menos 24, 1, sobre 2. Então, x será igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2. Agora, nós vamos em busca de x' e de x duas linhas. X' poderá ser expressa por 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4, sobre 2. Então, x' será 2. 4 dividido por 2 gerará o número 2.
E x duas linhas virá de fazermos 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6 sobre 2. Então, x duas linhas vai ser igual a 6 sobre 2, que gerará o número 3. Bem, conhecemos x' e x duas linhas. Voltamos à forma fatorada e podemos escrever então 1x² menos 5x mais 6 igual a 1 que multiplica x menos x', ou seja, x menos 2, vezes x menos x duas linhas, ou seja, x menos o número 3. E esta nova expressão vai substituir o numerador x² menos 5x mais 6. Fazendo isto, então, vamos obter limite de x menos 2 vezes x menos 3, dividido por x menos 3, com o x tendendo ao número 3. Agora, podemos simplificar numerador e denominador por x menos 3. Como consequência, vamos obter o limite para x menos 2 com o x tendendo ao número 3. E agora nós podemos aplicar algumas propriedades, como sugere a questão, para resolver este limite. Nós vamos recordar duas delas. Primeiro, considerando o limite de uma função de x, f de x, com o x tendendo a a, e também o limite de uma função g de x com o x tendendo a a. A primeira propriedade que podemos enunciar diz o seguinte: o limite de f de x mais ou menos g de x com o nosso x tendendo ao número a poderá ser escrito como sendo o limite de f de x com o x tendendo a a e mais ou menos o limite de g de x com o x tendendo a a. Ou seja, o limite da soma ou diferença de duas funções poderá ser reescrito como sendo o limite da diferença dessas funções, ou a diferença entre os limites dessas funções, com o x tendendo ao número a. E um segundo enunciado que podemos colocar é aquele em que o limite de uma constante real c com o x tendendo a a será a própria constante c. Bem, vamos ver se conseguimos então aplicar tais propriedades em nosso limite. Nós temos aqui a diferença entre x e 2. Aplicando a primeira propriedade que enunciamos, podemos escrever limite de x com o x tendendo ao número 3 menos o limite da constante 2 com o x tendendo ao número 3. Na sequência, substituímos o x pelo número ao qual ele tende, ou seja, vamos colocar aqui o número 3, menos o limite de 2. 2 é uma constante, o limite da constante é a própria constante, ou seja, o próprio número 2. Logo, agora podemos fazer 3 menos 2, 1. E indo para o resultado, então agora podemos afirmar limite de x² menos 5x mais 6 sobre x menos 3, quando x tende a 3, será igual, nesse contexto, ao número 1. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!